Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema A Vida do Espírito no Mundo, porque espíritos somos, mesmo estando conectados aqui a esse corpo físico, a esse mundo material, né? E hoje nós vamos falar dessa experiência que a gente tem, vira e mexe, né? A gente encontra com alguém e, não gostei, aí a gente diz assim, meu santo não bateu com o dele. Vamos lá então, a gente tem uma história vivida até aqui, e essa história não começou nessa encarnação, né? Essa história começou lá quando Deus criou o princípio espiritual e que foi permeando aí os reinos minerais, vegetais, animais, e até que a gente atingiu uma inteligência que nos deu o direito do livre-arbítrio. A partir desse momento, nós somos intitulados, então, como espíritos, por sermos inteligências capazes de discernir e fazer escolhas conscientes, né? Por termos também consciência dessa individuação, né, do espírito. E aí a gente começou a vivenciar nossas encarnações, vivenciando, então, as experiências impostas pela providência divina e, diante delas, fazendo escolhas e agindo e lidando com o efeito das nossas ações. E esses efeitos foram nos provocando uma reação, e a gente foi escolhendo como reagir. E aí vinham os efeitos, né? E aí fica esse processo sucessivo, em que a gente foi personalizando a nossa história, né? Então, eu e você fomos criados simples e ignorantes, passamos aí pelo mesmo processo, mas com o livre-arbítrio, nós fomos escolhendo agir de maneira diferente, fomos lidando com efeitos diferentes, reagindo aos efeitos de maneira diferente, e assim vai. Então, nenhum de nós tem a mesma história espiritual. E lembrando, não somos mais primitivos, somos imperfeitos, mas não primitivos. Então, a gente tem uma bagagem vasta. A gente tem muitas encarnações pela frente ainda, porque até atingir a perfeição tem muita estrada, mas a gente também já vivenciou muita estrada até aqui. Então, não vamos ignorar a nossa história. A gente pode não ter consciência da história vivida até aqui, porque eu estou nesse corpo físico, ele me limita o acesso à minha memória espiritual, ok? Mas eu tenho uma história. E uma história que não começou aqui. Não começou com esse corpo, com a família que eu tenho, com o contexto de vida que eu tenho. Então, do jeito que nessa vida eu desenvolvi amores até aqui, desenvolvi amigos, desenvolvi simpatias e antipatias, né? Por vezes até inimizades e ódios. Eu não estou vivendo isso só agora, eu vivi isso em outras encarnações também. Então, quando a gente desencarna, e nós também já falamos sobre isso em episódios anteriores em que tratamos sobre o processo da morte do corpo físico, quando a gente desencarna, a vida continua. E eu continuo sendo quem eu sou. Então, a gente estava até falando do sono esses dias e do sonho, né? Dizendo, ó, quando eu durmo é uma experiência de quase morte, porque eu me distancio, eu vivencio esse processo de emancipação da alma. Eu me distancio do corpo físico e vivo a liberdade do espírito. Na morte acontece a mesma coisa, só que os laços fluídicos se rompem, ok? Então eu sigo a vida. Então, no processo de desencarne, eu continuo amando quem eu amo, odiando quem eu odeio. Eu continuo gostando do que eu gosto e não gostando do que eu não gosto. Entende? Não é porque eu desencarnei que zera a minha consciência, dá um boot aqui
na máquina e, agora eu amo todo mundo, ou eu não sinto nada por ninguém. Não, quem eu amo eu continuo amando, meus apegos continuam, meus vícios continuam, porque eu não sou o corpo, eu sou eu, espírito, a inteligência. Então eu só distanciei do corpo, mas a vida continua normalmente. Isso significa que quando a gente está nesse mundo físico, vivendo essa experiência encarnatória, nós cruzamos com espíritos, com personalidades que já cruzaram com a gente em outras encarnações. Pode ser que a sua mãe hoje, né, o espírito que hoje atua nesse papel de mãe na sua vida, pode ser que esse espírito já tenha sido mãe sua várias outras vezes. Ou não. Pode ser que seja a primeira vez que ela tenha vindo como sua mãe. E que nas encarnações anteriores você que foi mãe dela. Pode ser que não. Pode ser que vocês nunca tenham sido familiares e nessa encarnação vocês vieram na mesma família. Mas nas encarnações anteriores vocês se perseguiam, eram inimigos. Então vamos simular aqui, né, uma situação. Eu vivencio com você uma experiência, por exemplo, numa guerra, algo assim, que temos papéis de poder contrários. Você defende um país, eu outro país, e aí eu começo a querer te prejudicar, você começa a querer me prejudicar. Tem hora que eu consigo te prejudicar, tem hora que você consegue me prejudicar. O que a gente cativou um no outro? Raiva, o tempo todo. Raiva, ódio. Por vezes, nós até tivemos a intenção de vingança, né? E fizemos mal um ao outro. Ao desencarnar, Deus então nos dá a oportunidade de, na próxima encarnação, virmos num contexto diferente, para que a gente se permita se olhar de maneira diferente. Porque se a gente sempre ficar lembrando do mal que um fez ao outro, a gente nunca vai conseguir se perdoar, a gente nunca vai conseguir desenvolver amor pelo outro. E o destino da perfeição é o amor fraterno, é amar ao próximo como a mim mesmo, né? Então, as encarnações seguintes, Deus arquiteta, né, uma maneira da gente se juntar na próxima encarnação, em papéis diferentes dos que a gente exerceu nas encarnações anteriores, para que a gente se dê a oportunidade de conhecer o que o outro tem de bom. Porque senão eu fico só dando importância ao mal que você me fez, e vice-versa. Então, numa outra encarnação, por exemplo, eu passo por um desemprego, por exemplo, e e aí eu passo por muita dificuldade, estou aqui tentando criar, né, uma situação. Eu passo por uma dificuldade e aí eu consigo, depois de muita dificuldade, um novo emprego, ok? Nesse novo emprego, eu encontro você. Você está numa outra roupagem, quer dizer, a gente não se reconhece dentro da experiência vivida de guerra, né? Eu não te encontro e falo, a gente guerreou na encarnação passada, a gente não tem essa consciência. Mas é natural que eu sinta uma antipatia, porque eu, espírito, tenho na minha memória que você me fez mal, entende? Então não está na minha consciência física. E aí, a gente nem trocou ideia, eu já não fui com a sua cara. E nem você com a minha. Só que eu passei por tanta dificuldade, por que Deus fez com que a gente se cruzasse nessa situação? Eu passei por tanta dificuldade no desemprego, que agora que eu entro aqui e tenho que lidar com você, eu quero tanto esse trabalho, né? Porque eu não quero passar pelas dificuldades que eu passei, eu quero tanto esse trabalho que eu vou me esforçar para lidar com você. Porque eu não quero perder esse emprego. E
E você, dentro do seu contexto, precisa também desse trabalho, e você também vai se esforçar para se relacionar comigo, entende? Então, de alguma forma, mesmo que a gente sinta uma antipatia um pelo outro, nós vamos tentar. Estou trazendo um exemplo, mas existem outros exemplos, né? Do tipo a gente vir na mesma família, como irmãos. E aí a gente vai brigar bastante. Porque sempre vai vir à tona, né, essa reação de eu não confio em você. Então, é provável que não sejamos aqueles irmãos, carne e unha, de afinidade, de uma relação de confiança, de respeito, de ajuda, mas, ao mesmo tempo, enquanto família, nós vamos vivenciar tantas experiências em que um fez bem ao outro, que por mais que a gente tenha nossos conflitos, e que sejam muitos, haverá, né, o amor germinando em nós. E aí lá adultos, nós teremos mais apreço, mais respeito, pelo menos o respeito, pelo menos entende? E tá tudo bem, a gente tem a eternidade, na próxima encarnação a gente vem de novo, e são vários os contextos, tá? Eu estou trazendo aqui 2 exemplos, mas na verdade tudo pode acontecer, né? Então, eu sempre brinco, explicando assim, não põe a culpa no santo não, coitado, né, do seu mentor, seu anjo guardião tá aí do seu lado te ajudando a ser fraterno, a ser amor, a ser perdão, e aí você encontra alguém, você sente essa antipatia e fala, meu santo não bateu com o santo do outro. Na verdade, são memórias, incompatibilidades, né? E pode acontecer também de ser realmente uma antipatia aos ideais e tal, então não é nem que você já sentiu antipatia ao conhecer, existem pessoas que a gente não admira, ok? Que a gente não converge nas crenças, na índole, no caráter, isso é uma coisa, não é o que eu estou trazendo aqui, o que eu estou trazendo aqui são essas antipatias que a gente tem que nada justifica. As pessoas perguntam, mas por que você não gosta? Eu não sei, não gosto. Não escreve isso na pedra não, sabe? Lembra que você tem uma história, então existe alguma coerência aí, para você ter essa antipatia com essa pessoa. Mas existe uma outra coerência em vocês se reencontrarem. Se Deus colocou esse irmão no seu caminho, é porque está na hora de ressignificar. Então, se você pega o seu sentimento de antipatia, aceita ele, rotula e não se permite ressignificar essa visão, você está desperdiçando a oportunidade de reparação e de reajuste da rota. A encarnação, na próxima encarnação vai ter que vir de novo com essa personalidade junto. Porque uma hora você vai ter que resolver isso. Você vai ter que perdoar, você vai ter que aceitar. E o outro também. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um zelo com a situação, né? Quer dizer, se há uma antipatia, eu também tenho que tomar cuidado para não invadir essa relação que nós não conquistamos uma confiança. Então, também eu não posso ser alienada a ponto de me comunicar com a pessoa como se eu tivesse confiança, como se eu tivesse uma relação já de amor, de amizade, de respeito construída. Não, é algo que a gente vai ter que começar aos poucos. Então, assim, paciência, né? E esperança, que é o que faz você tentar. Não precisa rotular, não precisa pegar isso e propagar, falar mal da pessoa ao redor, já que esse sentimento é seu. E esse sentimento está falando da sua história, da sua maneira de interpretar, do que aquilo te causou, nem está falando da pessoa, porque inclusive, embora essa pessoa possa sim ter te causado muita dor em vidas anteriores, ela, assim como você, vem vivendo as encarnações, aprendendo e evoluindo. Então ela mudou também. Não foi só você que melhorou, ela também melhorou.
Então vamos nos conhecer, vamos nos permitir, né? Sem preconceitos, sem rótulos. Bom, eu não gostei muito dessa pessoa, eu estou sentindo uma antipatia, mas realmente eu não tenho argumento para falar, é só um sentimento. Se Deus fez com que nos cruzássemos, tem uma proposta de ressignificar a relação. Então eu vou me permitir conhecer a pessoa, eu vou procurar ser gentil. A depender da história que a gente tem, pode ser que nessa encarnação a gente não consiga construir uma relação de amor, de amizade, de carinho, de respeito, de confiança. Mas, se a gente consegue já desconstruir o padrão de que a gente não podia se ver que se matava, já é um progresso. Já é um progresso, né? E lembrando que não é só a gente que sente pelo outro, o outro também sente por nós. Tá certo? Então, não é seu santo que não está batendo com o santo dos outros, é a sua história. Respeita a sua história, esteja lúcido, né, do que está acontecendo. Então, respeita, permitindo que se faça a vontade de Deus, quer dizer, se permita ressignificar isso, dentro do que for possível. Então, sempre que você cruzar com pessoas que você tenha um sentimento de desconforto, procura mentalizar o ressignificar disso. Por exemplo, você pode, antes de dormir, mentalizar essa pessoa e você com ela rindo, batendo um papo legal. Você pode mentalizar você dando flores para ela, você oferecendo algo legal. É uma forma da gente começar a trabalhar mentalmente o ressignificar que a gente quer, essa evolução que a gente quer. Porque a gente veio para isso, vamos aproveitar, a hora é agora, tá certo? Não rotule, não escreva na pedra, não se feche para a construção da fraternidade em você. Não se feche para desenvolver o amor pelo próximo, através de sentimentos virtuosos, de atitudes virtuosas. Por mais que eu ainda não consiga sentir, porque isso não foi conquistado pelo outro, que eu consiga agir em respeito, já que eu quero construir a fraternidade em mim.